Duplo Expresso. Bom dia, professor Lejane. Bom dia, Rômulo Maia. Bom dia, é o Carlos Krebs hoje? Isso, professor. Bom dia. Como é que vai, senhor? Então, Bom dia. Firme na luta. Professor Lejane, você está falando como barrar o fascismo nas eleições, as tarefas da esquerda para 2019. Eu queria saber, assim, você é partidário dessa polarização fascismo-barbárie, não, fascismo-barbárie, barbárie-civilização, ou você concorda com a gente que isso não convém eleitoralmente, colocar isso no centro do debate político e que tentar expor a agenda econômica do Jair Bolsonaro, econômica e social, seria melhor para a gente numa tática eleitoral? Não tem dúvida, né, sobre isso. Acontece, Rômulo, que nós não vivemos num momento, né, assim, de normalidade democrática, né? Mas, apesar disso, o primeiro turno, as pessoas se posicionam em relação aos candidatos que elas gostam, concordam, tem afinidade com o seu programa, né? Então até eu tenho criticado esse esquema de voto útil, não vai funcionar no primeiro turno. As pessoas votam em quem elas gostam no primeiro turno, em quem elas têm afinidade. Só no segundo que elas votam contra aquele outro candidato. Então, o PT, eu tenho percebido, ele elevou o tom agora, né? Mas não é assim no sentido de agredir o Bolsonaro da forma como ele tem feito, e os seus apoiadores também. O PT tem colocado claramente os programas, né? Qual é o programa dele, né? Em que a maioria dos seus eleitores, né, não conhece esse programa, né? Agora, esse segundo turno nós já falamos aqui também. Como você mencionou, democracia, civilização ou barbárie, né? Ele não será, dessa vez, PT e PSDB. Essa polaridade quebrou. Como, na verdade, historicamente, nunca foi assim. Na verdade, eram as forças do progresso, as forças da democracia e aquelas forças que jogam contra isso. Né? Porque em 89 a polarização não foi com o PSDB. E agora, na oitava eleição que nós temos desde 89, também não será com o PSDB a polarização, será com aquele... Também não é o antipetismo, não é, será contra aquele que expressa um programa contra a nação, né? Contra os trabalhadores, isso é bastante claro, né? Eu coloquei esse tema Professor hoje... Lejane, essa é a discussão de fundo, mas será que, aparentemente, a votação do Jair Bolsonaro não é do antipetismo? O nicho eleitoral que ele está ocupando não é o do antipetismo? Acho que não é só do antipetismo. Ele captou todo o estoque de votos, por isso que a Alckmin não cresce, do antipetismo. Mas é muito mais do que o antipetismo. Ali tem gente que ainda sonha em terceira via, eu acho isso uma barbaridade. Eu vou fazer um áudio de uns 5 a 7 minutos explicando um pouco as pesquisas. As pessoas esquecem uma pergunta que os entrevistadores fazem: qual é o grau de consolidação do seu voto? Aquela famosa pergunta: você ainda poderá mudar o voto? Hoje, eleitor de Haddad e eleitor de Bolsonaro, 10, 15% no máximo. Então, está muito cristalizado, né? Como eu calculei 105 milhões de votos válidos que nós teremos aí no domingo, ou até menos, dependendo do índice ABN, né? Abstenção branco e nulo, cada ponto percentual, mais ou menos 1 milhão de votos. Para o Ciro passar o Haddad, ele tem que conquistar em 3 dias 15 milhões de eleitores, né? Ele não fez isso em um ano que ele está em campanha, ele vai fazer em 3 dias, né? Então é uma ilusão muito grande, né? Mas deixa eu dizer para você, o Rômulo, por que eu coloquei esse ponto aqui? Eu não tenho mais dúvida nenhuma que o segundo turno está consolidado e não tenho mais dúvida nenhuma que o professor Fernando Haddad vencerá as eleições no dia 28 de outubro. Eu não tenho mais dúvida disso. A questão que eu coloco aqui é o que fazer... Não tem dúvida, professor Lejane. O pessoal aí estava com salto alto na semana passada, todo mundo já botou as barbas de molho nessa semana, com a volta da história do empate no segundo turno, mas você não tem dúvida de vitória nesse segundo turno. Botou barba de molho porque essa nossa esquerda ela é um pouco, vamos dizer assim, ela se influencia, né, por uma pequena movimentação de 1 ou 2 pontos dentro da margem de erro e ela entra em depressão, né? Quer dizer, eu também, evidentemente, não posso fazer afirmações
em pesquisa peremptórias. Olha, é impossível que o Ciro não vá. Eu jamais falaria isso. Eu acho improvável. É muito difícil, né? Então, essa movimentação que teve, você veja, o final de semana nós tivemos uma capa de Veja, sexta-feira passada, que roda 1 milhão de exemplares contra o Coiso. Aí, no sábado, nós tivemos, em 200 cidades no Brasil e 66 no interior, nós tivemos estimado 2.000 mulheres, né, que se colocaram contra esse Coiso, que a gente não pronuncia o nome dele. Né? 2 milhões de mulheres, seria isso, professor? 2 milhões no Brasil e no exterior. É a soma que fizeram um balanço parcial, 2 milhões. Né? Elas são muito mais. Aí você tem um deslocamento exatamente na fatia, né? E o Ibope e o Datafolha se conversaram, um deslocamento de 18% para 24% na fatia do eleitorado feminino de crescimento na candidatura dele. A que se atribui a isso? Né? A gente pode comentar isso com calma, em até outro momento, eu queria me concentrar aqui, mas só rapidamente, né? Os fake news dispararam no final de semana, né, colocando que esse movimento do Ele Não era uma barbaridade, crianças, mulheres nuas, etc. E mais do que isso, houve um deslocamento do eleitorado evangélico específico com o desembarque da candidatura, o PRB do Edir Macedo, da igreja, ele sai do Alckmin e já vai para o Bolsonaro, né? Esse é um eleitorado que é muito sensível a essa pauta moral, né? E eu também não canso de dizer, se nós colocarmos a pauta moral como nosso centro, nós perderemos as eleições, né? Porque estamos totalmente de acordo, então. Estamos totalmente de acordo. Mas o pessoal estava querendo, né? Lá ensaiou-se um discurso de segundo turno no primeiro, com essa história de civilização contra a barbárie. Como você colocou, a gente tem essas redes uma capilaridade muito grande dessas fake news, e é um fato, está dado na eleição, isso, né? Está dado, vai ter isso. Então, deixar isso aí, esse flanco, e botar isso como norte da campanha, é muito arriscado, e eu concordo com você, professor. Corremos grave risco de perder se a gente se pautar por isso. Vai ser confronto de programas, né? Confronto de ideias, confronto de ideologia, né? Bom, mas então, Rômulo, se me permite, aqui eu já escrevi isso já desde 2013, tem 5 anos eu produzi 2 artigos. Eu não quero aqui numerar os erros que o PT cometeu, nós sabemos, e há 3 dias das eleições, não é esse o momento, não vou. Mas eu quero levantar aqui, se ele não fez o que eu vou apresentar aqui, nós devemos nos preparar para fazer, né? Eu levantei aqui alguns pontos, 5 pontos fundamentais, mas qual é o número 1? Né? O número 1 é a organização popular. Né? Todos os países, Nicarágua, Bolívia, Venezuela, e que tiveram governos populares, progressistas, não vamos nem chamar de esquerda, que venceram as eleições, se preocupem em organização do povo. Não é? O Brasil tem 55 mil cargos de confiança no governo federal. Né? Acho que isso é um exagero, e até esse pessoal de cargo de confiança ganha, num país assim, cuja média salarial é 1.600, é um absurdo você ter um secretário executivo do Ministério ganhando 36 mil, mas não é esse o tema. A esquerda foram todos para esses cargos, eles abandonaram o movimento popular, né, para ocupar cargos em salas com ar-condicionado, etc. Isso foi um grande erro, nós não podemos mais cometer isso. Então, a proposta que eu coloco na mesa é a organização do povo e, no caso particular nosso, é o fortalecimento, não é, da Frente Brasil Popular, que amanhã ou depois, do meu ponto de vista pessoal, poderá virar alguma coisa eleitoral, né, nos modos da Frente Ampla do Uruguai, uma federação de partidos. Então, esse é o ponto 1. Né? O ponto 2, que também o PT não fez, eu sou do PCdoB, todo mundo sabe, nós somos coligados com o PT, né? E outros partidos de esquerda coligados. O segundo ponto é a elevação da consciência política das massas. Né? Nós não cuidamos disso. Isso está relacionado com cursos, né? com a capacitação, com a comunicação de massa progressista, não só o tema da regulação da mídia, né? Que a burguesia golpista chama de censura, mas o fortalecimento dos meios de comunicação da imprensa alternativa, né, como o Duplo Expresso
e tantos outros aí, né? Inclusive a TV pública, né? Demorou para cair essa ficha, né? A terceira questão é a democracia direta. Nós não utilizamos o mecanismo da democracia direta, da decisão, da tomada de decisão e respeito a essas decisões, onde o povo se manifesta de forma direta. Isso foi o máximo que o PT conseguiu inovar e foi um grande passo, e foi copiado por muitas prefeituras, começou no Rio Grande do Sul, né? É o chamado orçamento participativo. Ora, se isso é o que nós temos de máximo de democracia popular, está muito limitado, né? Nós temos que usar e abusar de plebiscitos e referendos, né? Justamente, professor, por gentileza, justamente essa questão. Não se ouve o candidato do Partido dos Trabalhadores falar claramente em um referendo revogatório de todas essas maldades criadas durante o regime atual. Eu não sei se realmente eles estariam aprendendo com esse ponto específico que o senhor está colocando em pauta. Eu lamento isso, eu lamento isso. Veja, como é que nós vamos revogar a lei, eu não sei o número que é, a lei que implantou a reforma trabalhista. Vocês sabem como foi esse modelo, né? Eles queriam um item único na legislação que resolvesse o problema, o negociado acima do legislado. Esse era o grande sonho, esse era, vamos dizer assim, um projeto de lei com um artigo único. E aí, o artigo 2º entra em vigor na data da publicação. Só isso. O Temer mandou o projeto de lei para o Congresso com 7 artigos só, né? Esse era um dos principais, tinha mais 2 ou 3. Né? Ele foi aprovado com 117, Carlos Credes. O lobby da... Ou seja, eu nem sei o número da lei, mas não importa. Tem que ter uma forma só de você revogar isso. E a forma mais correta, mais popular, que mais politiza. Você faz um referendo, o que você acha de revogar a lei número tal, que retira direitos dos trabalhadores? Põe isso em votação. Nós ganhamos disparado. Né? Não, mas aí que está, professor. O que vai acontecer, mesmo que façam isso, o Congresso atual vai mexer na forma da pergunta. É aí que tu confunde, tu não consegue dar clareza na pergunta e, com isso, tu não vai ter a resposta que a gente imagina que todos queiramos dar. Isso mesmo. Agora, eu acho que tem que ver, estudar, eu não sou advogado, apesar de ter lecionado 25 anos para curso de Direito, mas Sociologia e Ciência Política, mas eu acho que não é exclusivo do Congresso Nacional a convocação, isso precisa ser estudado. Mas, de qualquer forma, eu que estava dando um exemplo, eu não lembro o ano, mas lembro que Arnold Schwarzenegger ele foi governador pelo Partido Republicano da Califórnia, isso já tem muitos anos, né? Eu nunca esqueço, né, que o eleitor californiano, além de votar para presidente da República, a cédula da Califórnia tinha 17 outras perguntas. 17. E aí uma delas, na época, era a legalização, ainda era para uso doméstico da maconha, né? Da cannabis. Né? Por que nós não fazemos isso aqui? Chamar o povo para tomar a decisão. Né? Bom, isso é uma questão. A quarta questão que eu levanto da luta, né, é a luta contra a desigualdade. Né? Qual é o sentido das esquerdas, né, em geral, dos setores progressistas participarem de governos burgueses? Né? Veja, o Lula ganha a eleição, meus alunos perguntavam assim, puxa, a esquerda tomou o poder? Não, a esquerda ganhou a eleição, mas não tomou o poder. Né? Então, mas é importante participar disso. Qual é o sentido de nós, de esquerda, estarmos num governo, além de organizar o povo, elevar sua consciência? Eu coloco aí a democracia direta, claro, eu coloco a questão fundamental, a diminuição da desigualdade. Né? E aí eu quero trazer para vocês, se nós tivermos tempo, eu vou comentar, eu mencionei aqui algumas páginas, né? Esse meu livro aqui é todo anotado. Né? Eu li, ele foi de 2015 no Brasil. Esse Piketty não é marxista, mas o livro dele, sugestivo, O Capital do Século XXI, né? Onde ele coloca assim, olha, nós no século XX universalizamos o acesso à saúde, à educação e às aposentadorias, que ainda estão sob ataque sempre,
Mas se for não universalizado, qual é o desafio do século XXI? A diminuição da desigualdade. A desigualdade é impressionante. Eu, se eu tiver tempo, eu mencionei aqui 3 páginas, eu mostro para vocês, inclusive pelo gráfico, o significado disso. E a quinta, vamos dizer, mãe das batalhas, são 5 grandes batalhas para 2019, é a luta contra o rentismo, que também ele aborda no livro, né? O Silvio Tendler lançou um documentário, um grande documentarista, o Silvio, mais de 70 documentários, gosto muito dele, nós estamos tentando trazer ele para Campinas aqui, mas ele tem uma dificuldade de locomoção, ele está com problemas de saúde, ele viria aqui dia 24 de outubro, né, no Museu de Imagem e Som, mas não vai vir. Mas o documentário dele tem um nome assim, Dedo na Ferida, né? Não sei se vocês já viram, mas é impressionante o significado da dívida. O orçamento do Brasil para 2018 é 3,5 trilhões de reais. O orçamento da União, não é o PIB, tem nada a ver com o PIB. O orçamento, 1,6 trilhões, 45% vai para o rentismo, vai para 20 mil famílias, né, pouco mais do que isso, que se apropriam da renda produzida pelo Estado. E aí o pessoal fala do Bolsa Família, 10 bi, aí aquele picareta do Daciolo vem falar do fundo partidário de 2 bi, 1,6 tri é dado para os rentistas, né? Então, você vê, esse é o grande desafio. Eu não sei se vocês... Professor, só um pequeno parênteses novamente, desculpe lhe cortar, mas é impressionante como muitos candidatos do espectro da direita ficam dizendo que nós temos uma alta carga tributária no país, esquecendo que praticamente metade dessa carga tributária, vai direto para o bolso desse 1% da população que o senhor salientou aí. Não passa pelo cofre público, ele vai direto. Olha, já que você falou nisso, eu quero então mostrar um gráfico para vocês aqui. Eu não sei se aqui a câmera é boa, né? O que significa esse gráfico? Esse gráfico é a taxa superior do imposto de renda, né, comparado por 4 grandes nações, Estados Unidos e Inglaterra. Então, sabe o que é essa taxa aqui em cima, Carlos Krebs? Algum imposto de renda na Inglaterra, antes da taxa, chegou a 90%. 90% era de tributação da renda. Ele encosta quase em 100%. Aí vem a Margaret Thatcher, né? Aí vem o neoliberalismo, né? As taxas superiores, elas então acabam, mas sempre situado em patamar de 30% a 40% da tributação da renda. No Brasil é 27%, no máximo, né? Então, é um problema, a taxação dos ricos é um desafio. Professor Lejane Mirra, 27, partindo da suposição de que essas pessoas são assalariadas, elas não são, elas ganham dividendos e aí é 15. Sim. 15 na pessoa jurídica, 15. Aqui não tributa dividendos e lucros, né? Esse é o único país do mundo que não faz isso, né? Vocês conhecem bem a história, né? Nós falamos aqui quando o Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, foi reeleito em 36, né? Ele foi eleito em 32 da primeira vez. Nós comentamos sobre a reeleição dele, ele é o único que ganhou 4 vezes nos Estados Unidos, né? Dizem os estudiosos de lá que ele seria entre os 3 melhores presidentes da história. Se for verdade, eu coloco o Carter junto, né? Acho muito interessante. Mas o Roosevelt, em 32, ele era candidato, não tinha sido eleito a primeira vez. Aí ele foi apoiado, ele era do Partido Democrata, ele foi apoiado pela FLCO, né? American Field Labor, que é uma espécie da CUT de lá, né? A central sindical, que é única lá, inclusive, né? Só tem eles, ela é muito poderosa. E era poderosa na época, porque na época ela era dirigida pela esquerda, né? 1900, ela se reuniu o Roosevelt se reuniu com os sindicatos. E eles foram com uma pauta imensa de reivindicações. Ele leu, olhou, falou assim, eu estou de acordo, mas vocês têm que me obrigar a implantar essas medidas. Olha que coisa interessante. Ou seja, ele diz, se vocês não me pressionam, isso não consegue se efetivar, né? Quando
o O Lula professor, tomou mesmo posse. porque quem barrava o New Deal, ameaçava dizer que era inconstitucional, era a Suprema Corte. Então, ele queria ter o cacife político para poder emparedar os outros poderes conservadores. Então, ele falava, vocês têm que sair daqui e me fazer, mas no sentido de me dar o cacife político com suas mobilizações para a gente poder enquadrar esse pessoal aí. Isso. E aí, você falou em Suprema Corte, nós não vamos tomar muito tempo aqui, mas os erros nossos republicanos aqui nas indicações dos ministros da Suprema Corte é impressionante. Nesse ponto, o Chaves não cometeu esses erros, né? Porque a Suprema Corte, ela não pode ser um poder neutro acima de tudo, não é? Ela é, em tempos de calmaria, vamos dizer assim, não há revolução em curso, a Suprema Corte é decisiva no sentido de tomar medidas justas. Então, você tem que botar lá cães de guardas da concepção, né, democrática, né, plural, patriótica, etc. Os caras deixam no pata no peito, entendeu? Mas isso também nós não vamos entrar. E aí o Roosevelt fez isso, ele deu uma arejada na Suprema Corte, que depois tomou outros rumos, né? Bom, e aí nós já estamos indo nos finalmente, o Rômulo, a mãe de todas as reformas que nós não fizemos chama-se reforma política, né? O Lula, no auge do seu cacife eleitoral, ele não conseguiu, em 2006, depois daquele tentativa de golpe de 2005, fazer a reforma política. E aí, por isso que o tema nosso aqui é 2019, as nossas tarefas, nós temos que... e mesmo se não vencermos as eleições, o que eu acho muito improvável, você imaginar que o Bolsonaro possa ganhar de um professor, Fernando Haddad, e com todas as, eu sei a opinião de vocês, uma série de restrições a 3 dias das eleições, eu não quero falar sobre isso, né? Mas eu não imagino nosso Brasil, e aí é um problema de ciência também, eu tenho números, a rejeição ao Bolsonaro, né, no segundo turno, ela é inominável, então imaginar que ele possa, né, sair dos seus 32 aí, né, e atingir 50%, os números não indicam isso, não comprovam isso. Mas, de qualquer forma, né, nós temos que pensar na reforma política. Claro que, se nós não vencermos as eleições, ela fica mais distante. Como eu tenho esperança que nós venceremos, nós temos que fazer. E qual é o ponto 1 da reforma? Veja, a forma como o eleitor escolhe hoje o seu candidato. Claro, tem o voto de legenda, mas quase ninguém mais usa. Eu tenho as estatísticas aqui, ele chegou a ser 20% no máximo, hoje está situado em 10%. As pessoas votam na pessoa. Não, para mim o que vale é o candidato, não é? E não o partido e o programa do partido. Esta cultura precisa ser alterada. É preciso nós substituirmos o voto pessoal para o voto em lista. Vocês que moram aí, o Wellington e o Rômulo moram na Europa, né? Vocês sabem que não tem quase nenhum país que adota o modelo do voto na pessoa, né? É o voto em lista. Tem alguns que são até radicais. Não é só o voto na lista. Você não fica sabendo, porque é o voto na lista aberta. Você sabe quem são os candidatos de forma ordenada. Tem alguns países que adotam o voto em lista fechada. Você não sabe nem quem é. Você vota no partido. Ah, não, então a lista comunista na Suécia fez 10 deputados. O partido indica quais são os 10, renova, troca... Professor, mas assim, nesse caso, para trazer isso para a realidade brasileira, a gente precisava de uma nova lei dos partidos para democratizar, porque senão isso era a perpetuação das oligarquias. Eu queria dar o exemplo aqui na Suíça, aqui é a lista aberta, no sentido de que o partido apresenta a lista, mas o eleitor, olha que interessante, aqui ele pode alterar a ordem do voto dele e ele pode, inclusive, aqui no Cantão de Berna, porque varia de cantão para cantão aqui, no Cantão de Berna, ele pode pegar a pessoa de outro partido e botar no meio da lista. Então, por exemplo, tem uma amiga minha que é deputada, uma portuguesa, mas que mora na Suíça, ela é de um partido mais de centro-direita, mas as ideias que ela defende são de esquerda. E ela costuma receber voto, o pessoal encaixa ela na lista do Partido Socialista sempre. Então, é uma coisa interessante. A Suíça tem uns experimentos interessantíssimos nesse sentido. Não tem dúvida, né? E alguns cantões aí praticam a democracia direta por levantamento de braço. Eu acho interessante isso, conheço. Mas veja, nós então, esse problema do voto em lista, aqui no Brasil, o modelo que está sendo proposto, que é mais ou menos consenso,
E aí até boa parte do PSDB está de acordo com isso, alguns tucanos, né, de alta plumagem, você vota numa lista pré-ordenada, né, e aí eu defendo, né, a alternância de 50% de gênero, um homem, uma mulher, etc, etc. Então, aí o eleitor fica sabendo a lista, mesmo que não chegamos nesse detalhe que você falou, poder até alterar, mas se nós conseguíssemos isso, seria uma vitória fenomenal, né? Aqui no Brasil, não sei se vocês são jovens, mas talvez conheçam pela história, na década de 80, tinha um deputado federal, fazendeiro, oligárquico, latifundiário de São Paulo, chamado Roberto Cardoso Alves. Robertão Cardoso Alves. Ele gastava 15 milhões de dólares para ser eleito deputado, né? Tem até uma passagem folclórica, ele um dia teve com o Tancredo, quando, antes da posse, aí depois ele ficou doente, não tomou posse, né? Ele queria ser o ministro da Agricultura, né? Tancredo Raposa, muito, esse é o folclore da política, mas é verdade. Ele chegou lá para ser nomeado, conversou com o Tancredo, aí Tancredo falou, não, mas eu não vou te nomear ministro da Agricultura. Ele falou, mas está todo mundo esperando. Ele falou, mas não tem problema, você diz lá, fala que eu te convidei, que você não aceitou, hipótese nenhuma. Mas esse Robertão acabava a eleição, ele sentava à mesa, batia assim, estou eleito, não devo nada para ninguém. Mas era verdade, ele comprou exatamente todos os centenas de milhares de votos que ele tinha. Não deve para ninguém. Vota do jeito que ele quer, vai para o partido que ele quiser, né? Então, esse é um modelo, né? O segundo, né, da questão, nós temos que preservar o voto proporcional. Aí, vocês que estão na Europa, aí não são todos os que adotam, a maioria adota o voto proporcional, mas tem o tal voto distrital puro e o voto distrital misto. Isto é uma aberração. Você transforma parlamentares em fiscais de quarteirão, não é nem vereadores. Ele só fiscaliza o vereador numa cidade, ele fiscaliza a cidade inteira, né? Ele cuida da cidade. O fiscal ele cuida do quarteirão, do distrito, daquele pedacinho, né? Então, mas isso na Europa também é minoria, mas é um absurdo. Na Inglaterra distorce o resultado. Então nós temos que manter o voto proporcional, mais do que voto proporcional, nós temos que manter o voto proporcional com direito a coligações, né? Ou seja, PT, PCdoB, PSB na mesma lista, e aí vai alternando. Aí entra o que você falou, a democracia interna nos partidos, né? Mesmo que não haja coligação, quem é que define dentro do partido quem é o primeiro da lista, né? Mas isso, Rômulo, com o tempo, vai criar uma cultura de fortalecer o partido, de filiações, de participação. Ô, professor, o primeiro a gente sabe quem é. O primeiro eles botam um puxador de voto. Então não vai ser o cacique, não. Vão botar lá o Tiririca, alguém assim. Agora o segundo é que é o cacique. O segundo e terceiro é isso. E aí, então, mas a vida vai nos ensinar, nós temos que ver aí, aprovado uma lei dessa, vai ter que ter um período de transição, etc. Agora, eu lamento dizer, e mais uma vez quero dizer para vocês, vocês lembram um artigo que vocês publicaram em primeira mão, que eu escrevi tempos atrás, falando que nós vamos vencer as eleições e faremos 1/3 do Congresso. Vocês lembram de 180 deputados, né? Eu estou preparando um segundo artigo, vocês vão receber. Aliás, mandei um ontem para a Camila, sobre a militarização, que eu tinha prometido também. Rapaz, é impressionante, os 6 generais 4 estrelas que tutelam a nação hoje. Está tudo lá, vocês vão. Mas aí eu vi aqui, o DIAP fez uma nova análise, né? São quatro colunas, né, do que o DIAP trabalha, né? O mínimo de avaliação do próprio DIAP, a segunda coluna, o mínimo de avaliação dos partidos. O DIAP ligou para todos os partidos. Olha, quanto vocês acham que vocês vão eleger em termos de bancada? A terceira coluna, de maior número que a esquerda vai eleger, é o máximo que o DIAP acha. E a quarta e última coluna é o máximo que os próprios partidos acham. Meu amigo, eu fui profético, né? Claro que eu fiz algum estudo, né? 188. E o mínimo, né? 130, né? Ou seja, é um congresso que nós vamos vencer as eleições. E aí você já imaginou o Fernando Haddad tendo que dar o ministério para o PP, para o PRB, para o PTB, tudo novamente. Então, é preciso fazer então essas reformas de maneira em que
Por exemplo, na Grécia, o Syriza lá venceu as eleições, eu não sei que mecanismo é esse, os caras têm lá na Constituição, o partido que ganha a eleição leva 70 deputados a mais, né? É uma tentativa de você dar governabilidade sem se render, né? Sem se render. Então, nós vamos ter uma situação inusitada no Brasil. Mais uma vez, nós vamos ver aí que mecanismo nós vamos ter que adotar no país para dar a este país estabilidade, governabilidade. Né? Professor, eu concordo totalmente com você. Eu escrevi um artigo já há muito tempo, em 2016, sobre reforma institucional que daria governabilidade. Peguei esse exemplo da Grécia, que é a pessoa que vence, o primeiro partido, o mais votado, tem um bônus e ganha algumas cadeiras a mais. Tem também o modelo da França, em que a eleição para o parlamento se dá um mês depois da eleição, então você já tem a decisão de quem é o chefe do executivo. Só que o que a gente tem que pensar, sendo pragmático também? Isso é interessante. Quem altera a lei, que é o legislativo, é quem está ganhando com esse sistema. Então, o centrão, aqueles partidos puramente fisiológicos, não tem interesse nenhum em dar mais poder para quem ganha a eleição majoritária, porque eles vivem de fazer refém quem ganha a eleição majoritária, seja o PSDB, seja o PT. Então, é um desafio muito grande conseguir fazer esse tipo de reforma, mas, de fato, é necessário. Eu tenho medo de uma outra reforma, que eles chamem de reforma política, que seja novamente, caso não haja uma efetivação na barganha por cargos e nomeações, que eles venham de novo colocar uma faca na jugular do presidente, ameaçando com o parlamentarismo. Isso pode acontecer, Carlos Credo, mesmo que até no implante do parlamentarismo. Você imagina para se o PP entrar no governo, tiver 2 ministérios, né, para votar nas leis que são imprescindíveis para a governabilidade, você imagina o custo que nós teremos para, né, nós teríamos que voltar a fazer, cometer os erros que foram cometidos, né? Bom, e só para concluir, a terceira questão da reforma política é o financiamento da campanha. Né? Hoje, nós barramos o financiamento empresarial, mas não barramos o financiamento privado. Né? O Meirelles, vocês sabem que não vai ter mais do que 1 ou 2% dos votos, ele doou para ele mesmo 45 milhões. Você pode doar 10% da sua renda. Aí, como ele tem lá 450, 500 milhões, é um dos mais ricos candidatos, ele e o Amoedo, né? Ele doou para ele 45 milhões, né? Para nada, não vai valer nada. Né? É evidente que ele deve captar isso de volta de outras formas. Né? Tem que ser o financiamento público de campanha. Você estabelecer um valor arbitrário aí, bem estudado, bem fundamentado, por eleitor, 7, 10, 12 reais por eleitor, né? Fazer. Agora, é claro que tem a discussão como é que isso se distribui. Nós temos no Brasil 35 partidos legalizados. Né? Alguém diz assim, será que temos 35 ideologias diferentes? Não, claro, seguramente não temos. Né? Mas eu também não está em mim aqueles que defendem o enxugamento dos partidos. Os Estados Unidos tem 52 e nunca ninguém reclama. Parece que tem só 2, mas não tem só 2. Tem mais de 50 nos Estados Unidos. Então, o problema da nossa democracia não diz respeito à quantidade de partidos legalizados, né? Se isso fosse o problema. Mas aí a questão é do fortalecimento dos partidos. Esses partidos serão esvaziados, né? Se você tem mecanismos, né? Voto em lista, eleição proporcional, com coligação, né? Financiamento público. Isso aí, a tendência é você caminhar aí para 10, 12 partidos, e aí ter uma acomodação. Vai haver, escrevam, eu estou prevendo isso, agora também não precisa ser bom analista político para prever que vai haver uma reforma partidária bastante grande. Né? O PSDB chegou a 100 deputados, elegeu em 2014 54, né? E vai eleger menos dessa vez, o DEM vai praticamente desaparecer, então vai ter uma reforma partidária, né? Vai ter uma acomodação, vai ter fusões, vai ter alterações, alguns vão mudar de nome, e não basta mudar de nome, vários mudaram, Podemos, Avante, os caras estão inventando cada nome aí, Patriota, o nome Patriota, mas não tem nada de patriota, é um partido de direita entreguista, né? Nós conhecemos bem, né? Então era esse... Patriot. É Patriot, professor. Patriot, a pronúncia é essa, né?
Então, a nossa mensagem hoje seria isso, né? Quer dizer, as tarefas nossas da esquerda em 2019 são essas que eu coloquei aqui e lutar por essa reforma política que está colocada, né? Se nós temos tempo, o embaixador não chegou ainda, temos mais tempo? Então, aí eu falei que ia comentar aqui um pouco esse problema da concentração de renda, né? Nós temos aí, aqui no Brasil, uma das piores concentrações de renda do mundo. O autor não entra na situação do Brasil, né? Mas quem adquiriu o livro ganha direito de também ter a consulta no site. Ele tem mais de 600 gráficos e tabelas, e aí tudo isso você pode ter no site, que ele então dá os detalhes de como, né? Então veja só, eu queria mostrar aqui como que a luta contra a desigualdade, né? Esse aqui é um gráfico da França entre 1910, veja aqui, né? A desigualdade de renda entre capital e trabalho. Esse primeiro pico, grande pico depressivo aí, qual é o ano? É o capital, a renda do capital. E aqui é a renda do trabalho, 1910. Olha aqui, com o passar do tempo, com medidas de taxação dos ricos, de impostos, você, então, começa a diminuir a distância. No Brasil, essa distância é ainda abissal, né? Nós, então, tem aí medidas e mecanismos. Eu fico a recomendação, eu vou um dia fazer um artigo tratando dos principais aspectos aí, as principais passagens, e ele dá a solução, ele não é socialista, ele tem influência do socialismo, de alguns autores, mas ele dá muita solução. Ele fica situado entre Marx, né, e um capitalismo keynesiano bem liberal, bem mais avançado, né? Professor Legino, eu queria dar um exemplo. Quando a gente fala aqui o que pode ser a ruína do PT se chegar ao poder e seguir essa agenda financista e entregar a Fazenda, o orçamento e o Banco Central para os bancos, a gente sempre cita exemplo como o que aconteceu com o Partido Socialista francês. Eu queria dizer o seguinte: o candidato, que era muito bom, inclusive, lançou o Benoît Hamon, era um deputado muito aguerrido que, quando o governo François Hollande deu uma guinada para a direita e montou o seu segundo gabinete, ele saiu do governo por ser crítico quando o François Hollande deu a guinada com o Emmanuel Macron para a direita, e ele sempre manteve as posições muito coerentes, era uma pessoa que sempre, desde a militância estudantil, vinculada. Então, ele ganhou as prévias do partido para ser o candidato. Então, mesmo vindo um candidato da ala esquerda, então, digamos, em 2022, o PT fala assim, não, tudo lá, isso aí foi errado, vamos lançar o Lindbergh Farias, seria algo semelhante. Lançou o Benoît Hamon, o chefe da equipe econômica dele era o Tomás Piketty, quem fez o programa, e o cara recebeu 6% dos votos. Então, assim, o eleitor não perdoa a traição, não adianta colocar o nome da esquerda, do partido, não adianta chamar os melhores nomes para ser 6% dos votos. Então, por isso que a gente, quando fala que o PT corre o risco de morrer, perecer, se no governo Haddad for igual a Dilma de 2015, é que a gente viu de perto o que acontece. Então, você mesmo tendo alguém de renome internacional como o Piketty responsável pelo seu programa econômico, quase que ele não faz, professor, e aí isso ia ser a suprema humilhação, quase que ele não passa de 5. Se ele não passasse de 5, o Partido Socialista teria falido, porque o Estado só reembolsa os custos de campanha para quem faz mais de 5% dos votos. Se ele fizesse menos que 5, e até o pessoal criticou ele por não retirar a candidatura, porque o pessoal calculava que se ele tivesse tirado, aí o Jean-Luc Mélenchon, que era da esquerda, também teria passado para o segundo turno, porque estava com 19, e o Emmanuel Macron e a Marine Le Pen tiveram por volta de 20, mas se ele não tirar, estaria mais quebrado do que já está. O Partido Socialista teve que vender a sede do partido até para pagar a dívida, que é um edifício histórico lá na Rua Solferino, do lado do Palácio do Elysée, para onde o François Mitterrand foi quando terminou terminou seu mandato. François Hollande também saíram andando e foram para a sede do partido. Já não é mais. Tiveram que vender e agora estão num lugar bem longe do centro, porque o partido acabou. Eles não recebem mais o fundo partidário, eles geram só 30 deputados ou poucos. Então, é um
risco grave. Tudo bem, vamos discutir, primeiro ganhar, mas assim, o futuro do PT depende, o futuro do PT, que é a nossa perna institucional, o único partido de esquerda com viabilidade em eleição majoritária em nível nacional, depende da atitude que esse governo vai ter. Então, eu falei, eu prefiro nem que seja ver o PT morrer sob o governo Haddad do que ver o Bolsonaro ganhar, mas temos de ter em mente que há esse risco, professor. Vimos aqui em diversas vezes na história esse enredo se repetir. Se o senhor me permite, só para encerrar, eu pessoalmente acho que o PT não vai acabar, né? Porque no Brasil precisa de um partido social-democrata. Por que o PSDB vai acabar? Que jamais foi um partido social-democrata. Só tem espaço para um no Brasil. E será o Partido dos Trabalhadores, ou com esse ou com outro nome reciclado, mas não vai acabar. É isso, embaixador, um grande abraço, Rômulo, um grande abraço, Carlos Krebs. Então, até semana que vem. Bom final de semana. Duplo Expresso.